Olá, bem-vindos ao canal Tudo sobre Contabilidade. Eu sou o professor Leonardo e esse vídeo de hoje é para falar sobre escrituração fiscal de retenção e outras obrigações fiscais EFD-REINF. Peço para que você se inscreva no canal, para que você dê um like e para que você compartilhe esse vídeo na sua rede social, junto aos amigos que gostam de contabilidade, para que a gente possa crescer esse canal e ser um meio de comunicação de informações relevantes e úteis para os contadores. Nós temos a folha de pagamento sendo feita no programa GFIP-CFIP, mas isso já não existirá mais. Para quem é lucro real, isso de verdade já não existe mais. O que se mostra nessa figura é que a folha de pagamento que era feita no GFIP, CFIP, e lá tinha informações de retenção de INSS dos funcionários, retenção de INSS dos sócios, retenção de INSS de colaboradores, aqueles avulsos que eventualmente prestavam serviço para a empresa, e lá também tinha retenção de INSS de nota fiscal emitida. A gente sabe que algumas empresas, ao emitirem nota para outras, a pagadora deve reter INSS. Claro que isso é uma condição muito específica, tratado numa instituição normativa 971 de 2009, que fala sobre as atividades de cessão de mão de obra ou empreitada que devem reter o INSS. O assunto de retenção de INSS é muito amplo e não é o foco dessa nossa discussão de hoje. A retenção pode ser 11%, ou pode ser uma alíquota reduzida. Se a empresa que emitir a nota participar da desoneração da folha, pode ser que ela tenha uma retenção de INSS de 3,5%. O fato é que a folha de pagamento que era feita no GFIP-CFIP, ela é feita agora no E-Social. Só que o E-Social só vai tratar da folha propriamente dita, de funcionários prolabore e também avulsos contratados na relação de serviço. E esse INSS que eu acabei de citar, retido na emissão de nota fiscal, ele passa a ser informado na EFD-REINF. O fato é que a EFD-REINF não recebe só essa informação, recebe outras informações. Por isso que muitos autores, muitos vídeos, muita leitura da internet vem falando que o E-Social é irmão do EFD-REINF, porque uma parte que eu fazia lá na GFIP-CFIP foi para o E-Social e a outra parte vai para o EFD-REINF. Mas o que? Propriamente o INSS. Agora, a EFD-REINF não vai receber apenas informações de INSS retido. E o fato é que os dois têm que fazer a informação. A empresa que emite a nota e presta o serviço e a empresa que paga, que contrata o serviço. A informação do INSS será feita pelos dois lados, né? O tomador e o prestador. Tem ainda na emissão de nota retenção de PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda. Tudo isso também vai ser incluso na REINF. E o que a gente vê nessa figura em tela é que a DIRF vai sumir. A DIRF ela está se direcionando para a REINF e ela some. Primeiro ponto, em 2019 há que se fazer DIRF, ano base 2018. A DIRF some de fato em 2020, competência 2019, aí já não existe mais. Veja que na REINF eu lanço uma série de informações, não só relacionadas à INSS, mas como PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda. E o EFD-REINF, ele direciona, segundo essa figura que a gente está vendo, para a DCTF Web, que é uma novidade da Receita Federal, a DCTF Web. Mas veja que a DCTF comum, enviada mensalmente, continua a existir. O fato é que essa DCTF Web, ela vai informar a guia de INSS. Okay? Então, há um cruzamento entre todas essas informações para que se apure a guia de INSS lá na DCTF Web. Mas isso não vai tirar por agora a DCTF comum, que se faz todo mês, a empresa lucro real, presumido e arbitrado, que tem débitos tributários federais a declarar e o seu possível crédito via pagamento ou via compensação. Falando um pouco aqui do prazo, até quando tem que enviar? Ela vai ser enviada até o dia 15 do mês seguinte. Então, se a competência é maio, como está dizendo aí em tela, vai ser enviada até o dia 15 do mês seguinte.
Destaco que, inicialmente, era previsto enviar até o dia 20. Aí eles revisaram e passaram para o dia 15. Quem deve fazer a FDREINF? Segundo a Instrução Normativa 167, você tem várias pessoas jurídicas obrigadas. Primeiro grupo que está aí em tela, pessoa jurídica que presta e contrata serviço realizado mediante cessão de mão de obra. Então, os dois lados, quem contrata e quem é contratado, vai fazer a REINF. Serviços esses que são de cessão de mão de obra, serviços de limpeza, de segurança, vigilância, alguns serviços que são ditos lá naquela Instrução Normativa 971 de 2009 da Receita Previdenciária é que determina quais serviços têm retenção de INSS. Segundo grupo, quem vai fazer REINF? Pessoas jurídicas responsáveis pela retenção de PIS, COFINS e contribuição social. Então, quando uma empresa contrata a outra e a contratante faz retenção de PIS, COFINS e contribuição, que recolhe naquele DARF 5952, se ela for de direito público, né, de direito privado, desculpa, ela recolhe isso no 5952, ela vai ter que fazer a FDREINF, aquela que retém. Quem mais? As empresas que fazem a opção pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ou seja, aquelas empresas que escolheram desonerar a folha e passaram a pagar a contribuição da folha de pagamento sobre o faturamento. Apesar de ter uma grande insistência do governo atual para acabar com essa modalidade, isso persiste, está valendo para esse ano, pelo menos, 2018. Quem mais vai fazer a REINF? Produtor rural, pessoa jurídica e agroindústria, quando sujeitos à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta. São grandes empresas de agronegócio que, quando sujeito à contribuição previdenciária substitutiva sobre a receita bruta, farão também a REINF. Tem ainda as associações desportivas. Aqui tem os dois lados. A associação desportiva que recebe recursos e aquela outra empresa que entrega recursos, que no caso é a patrocinadora. Então, esse grupo aí é os dois lados, e é uma novidade isso no Brasil, das associações desportivas começarem a detalhar suas informações previdenciárias. Entidades promotoras de eventos desportivos e, finalmente, pessoa jurídica e física. Veja, quando a pessoa física vai fazer uma REINF, ela pode contratar uma obra enorme para fazer em sua residência, uma mega obra, e ele, preocupado com a questão tributária, o contratante pode falar, olha, eu te pago X, mas o INSS eu retenho porque eu recolho. Então, há uma obrigação solidária e o contratante, ele, por segurança, ele pode pedir para pagar a construtora somente o valor líquido, porque o INSS ele retém e repassa. Isso é um fato inusitado, né? Não é uma coisa muito comum, mas já se permite fazer isso até no próprio programa REINF, ok? Qual é o envio? Qual é o prazo de envio, né? Vai entrar em vigor quando? Competência maio, que é para enviar até junho, né? Que já estamos aí com o mês de junho encerrado, esse vídeo está sendo gravado no início de julho, então vai fazer competência maio empresas com faturamento acima de 78 milhões lá em 2016. Veja que não está falando toda empresa lucro real. Você pode ter uma empresa lucro real que faturou 50 milhões e que, na verdade, não vai enviar competência maio. No segundo grupo, você tem as demais empresas, exceto aquelas do grupo 3, que são as entidades públicas. Então, em novembro, competência novembro, que envia até dia 15 de dezembro, são as empresas lucro real, presumido e arbitrado, certamente vão fazer a competência novembro. E em maio de 2019, são para todas as entidades públicas fazendo a REINF. Então, a REINF tem uma conexão com o DCTF Web. Todas as informações do FDREINF pertencem ao SPED e alimenta especialmente a DCTF Web. Aí eu deixei como observação, a DCTF continua a existir, ok? Agora, ela tem previsão para não mais existir.
a ideia é que tudo seja direcionado para a DCTF Web, mas ainda continua fazendo DCTF todo mês, né? Declarando os débitos e os créditos lançados lá na declaração de dívida DCTF. Veja que essa DCTF Web, que é uma novidade, ela só vai apurar a contribuição previdenciária. Ponto. Esse desenho é muito importante. Ele mostra aqui tudo que vai ser lançado no EFD Reinf. Veja que eu tenho aqui eventos periódicos e um evento não periódico, ok? Então, falaremos daqui para frente desses detalhamentos, né? Dessas fichas, desses eventos. Vejamos aqui. O que eu faço inicialmente? Preencho o evento R1000, que é o primeiro deles. Lá eu coloco informações básicas do contribuinte, identificação da empresa. Esse evento ele pode ser corrigido até o dia 20 do mês seguinte. Esse aqui tem data para ser corrigido, até o dia 20 do mês seguinte. Os outros eventos não têm data previamente definida. Diz que você pode retificar desde que você reabra o movimento, e você retifica. Esse aqui você tem um prazo, que é dia 20 do mês seguinte. Segunda observação, esse evento, R1000, é o primeiro evento a ser enviado pelo contribuinte. Ele é obrigatório e somente após enviar esse evento eu consigo abrir os outros eventos, ok? Como a gente está vendo aqui, olha, o que eu faço nesse evento? Eu informo se eu faço SPED contábil ou não, eu informo se a empresa está sujeita à contribuição previdenciária sobre a receita bruta ou não. São dados iniciais da empresa que eu tenho que enviar. Enviado esse evento, eu posso enviar os demais. Veja, o segundo evento é a ficha R1070. Isso aqui é se a empresa tiver processos administrativos e ou judiciais. Ela vai informar os números dos processos. Processos esses que geram crédito para a empresa. Então, são processos judiciais ou não, né? Porque pode ser administrativo, que a empresa, na verdade, consegue, via de regra, por uma suspensão judicial, o não recolhimento do tributo, INSS, a suspensão por algum período. Então, eu devo lançar o número do processo. Tenho que informar isso no EFD Reinf, ficha R1070. Então, o que nós temos aqui na sequência? Feito a R1000, que é obrigatória, e a 1070, se for o caso, né? Se ela tiver eventos para lançar na 1070, eu continuo com as fichas dos eventos periódicos. Eventos periódicos são vários, vai da R2010 até R2070. Eventos não periódicos, é só um evento não periódico e é específico, é muito específico, que é cabível num evento de um clube de futebol, de uma associação desportiva, no mega evento que ela faz, ela tem que preencher uma informação obrigatoriamente 2 dias após o evento, 2 dias úteis. Então, a gente vai agora tratar dos eventos periódicos, de 2010 até 2070. Então, o que são os eventos periódicos? São eventos cuja ocorrência tem frequência previamente definida. São eventos conhecidos, né? Que são sempre feitos, rotineiros. Então, primeiro deles, letra A, serviços tomados ou prestados mediante cessão de mão de obra ou empreitada. Então, todo serviço que tem retenção de INSS vai ser lançado na R2010. E a R2020 é o outro lado, porque você tem que lançar a empresa que contrata e a empresa contratante. Os dois vão fazer a informação. E eu coloquei a observação 1. Esse evento tem que ser enviado até o dia 15 após a emissão da nota do serviço prestado. Veja, vai ser informado por competência. Então, se emitir nota em janeiro, eu emito essa informação, presto essa informação no Reinf de janeiro. Porque eu posso emitir nota em janeiro e receber só em março. Não é recebimento, é competência. Ok? Agora, é claro que numa nota fiscal de serviço, além da figura do INSS, pode ter também a retenção de PIS, COFINS, contribuição social, pode ter ainda retenção de imposto de renda, mas esses tributos federais, PIS, COFINS, contribuição social e imposto de renda, eles serão tratados numa outra ficha, que é a R2070, que ainda não está no ar, ok? O que a gente está falando aqui na R2010 é INSS retido. Então, 2010
é feito por aquelas empresas que contratam e retêm, ok? Aqui, o que a gente já tinha falado, uma nota fiscal emitida em julho, mas recebida metade em julho e outra metade em agosto, ela deve ser lançada integralmente, e eu deixei em vermelho aí, em julho. Ou seja, é por competência. Ainda que tenha recebido metade, lanço na competência da emissão, ok? A regra que vale aqui é a mesma do INSS. A retenção do INSS é por competência e não pagamento. Veja, o FDREINF não deve ser alimentado a cada emissão de nota fiscal. Isso está bem claro no manual. Não é a cada emissão de nota. Na verdade, faz-se um arquivo único e envia mensalmente esse arquivo único até o dia 15 do mês seguinte. Uma nota emitida, o qual indica a retenção de INSS, PIS, COFINS e R-Contribuição, deve ser lançado em 2 eventos, no R2010 e no R2070. Observação que eu botei em vermelho aí. O evento 2070 está fora do ar. Isso vale para hoje, estamos em julho de 2018. É possível uma pessoa física fazer retenção de INSS. Então, a pessoa física contrata uma construtora para fazer uma obra na sua residência e ela faz retenção do INSS, ok? Até porque, como deixei grifado em vermelho, ela está querendo elidir-se da responsabilidade solidária. Ela está querendo fugir da possibilidade da empresa de obra não repassar o INSS e o ônus tributário é dela que contratou. Então, uma pessoa física pode fazer EFD-REINF nessa situação aí, nessa condição de retenção de INSS. Continuando ainda os eventos periódicos, a R2010 que vimos e a R2020 relaciona-se ao INSS, de tomador e prestador. Agora temos a R2030 e R2040, que fala de recursos recebidos ou repassados por associação desportiva. Então, a associação desportiva que recebe recursos declara, e o outro lado que repassa recursos, né, também declara. Veja isso aqui, R2030, recurso recebido, a associação desportiva que recebe preenche a R2030. Claro, está se falando aí de contribuição patronal, ok? Então, a entidade desportiva recebe um valor a título de patrocínio, licenciamento de uso e marca, publicidade. Ao receber esses valores, ela fica obrigada a declarar isso na R2030, ok? Esse evento deverá ser informado em arquivo único, o estabelecimento, o tipo de repasse e o valor bruto dos recursos recebidos, bem como o valor retido pela empresa repassadora, que deve corresponder a 5% do valor bruto. Então, a cada repasse tem 5%. Ou seja, haverá um cruzamento de dados, porque nessa 2040, que a gente está vendo aí, na R2040, você está lançando a empresa que fez o repasse. A empresa que fez o repasse a título de patrocínio, licenciamento, de uso e marca, publicidade, essa empresa também vai enviar. E aí, mais uma vez aqui a questão dos 5%, há a incidência de 5% a título de INSS, então os dois lançando ao cruzamento de dados. Ainda na ficha de eventos periódicos, temos a comercialização e a apuração da contribuição previdenciária substitutiva pelas agroindústrias e demais produtores rurais, pessoa jurídica. Então, esse grupo de atividade vai preencher a FDREINF, especialmente a R2050. Evento em que são prestadas informações relativas à comercialização da produção rural ou agroindustrial, ok? Vai ser lançado a condição, o valor da previdência, né, sobre receita. As empresas, um outro grupo, né, as empresas que sujeitam a contribuição previdenciária sobre receita bruta, também vai preencher, só que nesse caso preenche a R2060. O que tem lá na R2060? A gente sabe que tem atividades que são desoneradas, né, que podem pedir a desoneração, e tem produtos que também, quando são vendidos, participam da desoneração. Então, essas empresas que participam da desoneração, seja por atividade ou seja por fabricação de produtos, elas vão preencher a R2060.
No período de apuração em que não houver receitas relativas às atividades, prestação de serviços ou fabricação de produtos desonerados, as demais receitas não serão declaradas na FD-REINF, ok? E a tributação será pela folha de pagamento. Então, o que está sendo dito é, eu só lanço quando eu tiver, de fato, receita que recai sobre ela a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Veja, se a empresa tiver um processo administrativo ou judicial, que ela já informou isso lá na 1070, né? Isso tem conexão aqui com a 2060 também, ok? Então, eu lanço esse evento na 1070, até porque tem conexão com esse cálculo de contribuição previdenciária. Então é só um lembrete, olha, o evento 1070 tem que ser preenchido mesmo, inclusive nesses casos que a empresa vai apurar o INSS, especificamente R 2060, tem que preencher esse evento, 1070. Finalmente, sobre os eventos periódicos, a última é isso aqui, olha, eventos periódicos, retenção na fonte, IR, contribuição social, PIS e COFINS, ok? Retidos na fonte, eles são declarados na R 2070. Observação, ainda não está disponibilizada a ficha para preenchimento. Estamos em 1º de julho de 2018, até então não está disponibilizado. Feito tudo isso, né, feito a R1000, a R1070, e depois todos aqueles eventos periódicos, eu faço o fechamento. Fechamento é, olha, eu de fato quero informar e declarar isso no período, né? Veja, esse evento destina-se a informar o encerramento da transmissão dos eventos periódicos da FD-REINF. Então, se consolida aqui, se declara enviado após o fechamento dos eventos. Observação, essa etapa faz cruzamento de dados com o DCTF. É claro, isso aqui é uma declaração, né, a FD-REINF, que eu informo valores apurados e vai fazer uma conexão com a DCTF. DCTF é aquela normal e nada tem a ver com a DCTF Web. Posso fazer a reabertura dos eventos periódicos, ou seja, eu posso perceber que eu devo consertar alguma coisa, né, claro, numa data futura, e eu preciso reabrir. Então, após enviar o R 2099, que é o fechamento, eu posso até retificar esses eventos de R 2010 a 2070. Aí eu botei uma OBS. Prazo de envio. A reabertura poderá ser realizada a qualquer tempo. Veja que isso é diferente lá daquela ficha R1000, que fala dos dados iniciais da empresa. O fato é que o manual diz que a reabertura pode ser feita a qualquer tempo. Tem ainda a R3010, que é a receita de espetáculos esportivos. Isso aqui é um evento não periódico, que é o único evento não periódico. E esse evento, veja, evento em que são prestadas informações relativas às receitas provenientes dos espetáculos desportivos realizados no país, quando pelo menos um dos participantes do espetáculo esteja vinculado a uma associação desportiva que mantém a equipe de futebol profissional. Então, fez um grande evento, um grande espetáculo desportivo, você tem que enviar essa informação 2 dias úteis após o evento. Quem está obrigado? A entidade promotora do espetáculo desportivo. Pode ser a federação, a confederação ou a liga desportiva responsável pela organização. Como eu disse, enviado até 2 dias úteis após o evento. Se o evento for sábado, segunda é o primeiro dia útil, terça é o segundo dia útil. É a data de envio. Está faltando ser divulgado exatamente esses pontos. R5001, informações de bases e tributos por evento. Isso está no layout, só que ainda não está disponível. Isso data de hoje, julho de 2018. 1º de julho. R5011, informações de bases e tributos consolidados por período de apuração. Também isso não está pronto. É por esse caminho que o fisco vai fazer o cruzamento de dados. Também, ele vai pegar essas informações e ainda vai cruzar dados por aqui. Só que isso ainda não está disponível. Finalmente, o R9000, exclusão de eventos. Eu posso excluir um evento. Fiz um evento qualquer e agora quero excluir.
Veja, utilizado para tornar sem efeito os eventos, quando enviados indevidamente, seja como evento não periódico ou como um dos eventos periódicos, que são vários. Então, eu quero excluir, preencho a R9000. Claro que para excluir um evento eu preciso do número de recibo, né? Número de recibo do evento. Aí sim eu consigo fazer a exclusão. O roteiro de envio, então, da EFD-REINF é, primeiro, envie o evento R1000, que são os dados da empresa. Somente assim eu posso enviar os outros. Segundo, envie o R1070, relacionado a processos administrativos e judiciais que têm incidência de INSS, de retenção, de diminuição de INSS. Claro, botei entre parênteses, se for o caso. Depois envie os eventos periódicos, que vai de R2010 até R2070. Não coloquei aqui, mas fazendo já um parênteses, enviaria também, se for o caso, o evento não periódico, né? O R3010. Quarto, envie o R2099, que é o fechamento, e aí sim é dado como enviado após o fechamento. 5. Se precisar alterar, envie o R2098, que é a reabertura dos eventos. E, finalmente, o 6, como roteiro, envia o evento R5001 para consolidar, só que ainda não está disponível, como a gente já falou. Cada evento transmitido tem um recibo de entrega. Veja que isso vai dar um trabalho enorme, porque primeiro se faz a R1000, depois se faz a R1070, se for o caso, e depois faz os eventos periódicos. Então, para cada evento tem um recibo, ok? Quando se pretende retificar, eu preciso guardar esse recibo, é claro. Se a empresa não tiver movimento, ainda assim tem que informar. Veja, se não houver informação a ser enviada para o grupo 2010 a 2070, deve ser enviado um evento R2099. Claro que eu enviaria o R1000 como informações da empresa e depois o fechamento dos eventos, só isso. Empresa sem movimento faria dessa forma. Tem ainda os eventos não periódicos, né? Trata-se de evento de receita de espetáculo desportivo, que a gente já falou, que vai ser enviado 2 dias úteis após a realização do evento. Digo aqui ainda, olha, é importante lembrar que nas competências maio e junho de 2018 coexistirão a GFIP e a FD-REINF, ok? A GFIP será totalmente substituída na competência julho de 2018, momento em que a declaração de débitos e créditos tributários federais, né, do CTF-Web, entrará em produção. Então, nesse períodozinho aqui, ainda temos os dois ao mesmo tempo, GFIP e FD-REINF. Exclusão, os eventos periódicos, né, preenchidos de R2010 até R2070, após encerrados, ou seja, após o envio do evento R2099, somente podem ser excluídos quando transmitido previamente o evento de reabertura. Então, para excluir, tem que fazer uma reabertura. É transmitido e assinado pelo SNPJ, mas ainda o contador pode também fazer isso, pelo seu SPF ou pelo SNPJ da sua organização. Por fim, até pelo SPF do representante legal. Note, empresas simples com até 7 funcionários podem transmitir com código de acesso.